Bom dia. Não queria estar aqui, mas Dudu me convocou porque eu compartilhei algo que eu senti enquanto a gente lia a Bíblia com as crianças e aí eu compartilhei na igreja caseira e a partir disso Dudu falou, olha, você podia compartilhar com a igreja. Então, estar aqui é difícil porque parece que tudo que eu tenho para falar, todos vocês já sabem. Então, não tem muita informação nova. Mas eu não acredito que a Bíblia seja um livro para nos dar informações. Eu acredito que a gente está aqui para receber do coração de Deus. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que tocou no meu coração e eu peço a Deus que Ele toque no coração de vocês também. Amém? Então, vamos orar para que Deus esteja aqui conosco nessa manhã. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu plano maravilhoso. Obrigada porque o Senhor permite que nós tenhamos acesso a esse plano, Senhor. Obrigada pelo Teu corpo, pela Tua igreja. Obrigada porque o Senhor levantou um povo para trazer essa mensagem até nós, Senhor. Que nós possamos hoje ser tocados pela Tua mensagem. Possamos ser tocados pelo Teu coração, Senhor. Esteja conosco aqui falando e queimando os nossos corações com a Tua palavra. Amém. Então, vamos abrir em Romanos 11. Eu dei uma puladinha, né, em alguns capítulos, que a gente estava na série de Romanos. Mas, diante dos eventos atuais, acho que esse trecho é mais relevante. Eu vou ler os versículos 11 e 12, e depois eu vou pular para o versículo 25. Romanos 11, 11. Então eu pergunto... Será que eles tropeçaram para que caíssem? Eles, os judeus. Será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Para quê? Para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim... todo o Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. E agora vamos comigo para Efésios 2. Eu vou começar no verso 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem são vocês? Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só.
e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós estávamos longe. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas em Cristo nós fomos aproximados e Ele fez paz. Ele acabou com a inimizade, acabou com o muro de separação e, portanto, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus e edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, e Ele mesmo, Cristo Jesus, é a pedra angular. Bom, a mensagem que eu quero trazer partiu do livro de Ruth, e é sobre esse livro que eu gostaria de compartilhar hoje. Mas esses versículos que eu acabei de ler, eu queria que eles ficassem na sua mente enquanto nós estivermos ouvindo a história de Ruth. Eu gosto muito de contar histórias. Esse é a minha diversão favorita com as crianças e mesmo sem as crianças. Eu gosto muito de histórias e Deus escolheu contar seu plano através de uma história. Parece várias histórias, mas eu acredito que ele tem uma história. Ele conta uma história do início ao fim e essa história não acabou. E nós pertencemos a essa história está se desenrolando, é um romance cheio de guerras e cheio de mísseis, de bombas e de tiroteios e de espadas e muitas outras coisas. E às vezes nós nos perdemos ao longo dessa história, o que está acontecendo, quem que está guerreando contra quem. Mas tem uma história que não perdeu o fio da meada, não tem confusão nessa história. Ela é uma história que tem um começo e ela está caminhando em direção ao fim. E Ruth está nesse trecho da história especial de muita confusão, como nós vivemos hoje. É um período, muitas vezes a gente lê o livro e se esquece de pensar qual é o contexto, né? Então, Ruth é um livro muito citado por causa do romance entre Ruth e Boaz. E Boaz, quem é Boaz? É uma figura de quem? De Jesus, né? Nosso rei maravilhoso. E Ruth somos nós, a igreja. Olha que coisa mais linda, né? A igreja se casando com o Messias. E a gente vê essa figura aqui no livro de Ruth e parece que ele é todo sobre isso. Lá no Velho Testamento, Deus já estava profetizando que uma gentia, representando a igreja, iria se casar com um noivo judeu, rico, generoso, bondoso. E é isso. Essa é a história do livro de Ruth. Mas eu queria dizer que tem muito mais nesse livro. E eu queria compartilhar um pouco do que eu senti ao ler junto com as crianças esse livro. Então, Ruth acontece em que período da história de Israel? Ruth acontece no período de Juízes. Qual é o período de Juízes? O período de Juízes, se você lê o livro de Juízes, você sabe que ali tem um refrão, tem um trecho que se repete, que é: naqueles dias não havia
rei em Israel e cada um fazia o que achava que era correto. E se você ler o livro de Juízes, você vai descobrir que o que o povo achava que era correto era terrível. Então, não dá para deixar o povo fazer o que é correto, assim como a gente não deixa os filhos fazerem o que eles acham que é correto. Porque senão é um caos. E essa é a realidade do povo de Deus. Então, Juízes é um período em que temos pecados grotescos na comunidade de Israel, mas é um período que vem logo depois de Josué. E qual é o período de Josué? Josué é a época de auge, se você pensar no plano de Deus. Eu tenho que me controlar, porque a minha vontade é ir voltando até chegar em Gênesis, gente. Então, eu vou me segurar para parar em Josué aqui. Mas Josué é o período em que o povo entra na famosa terra prometida, que eles tanto ouviram, que uma geração inteira teve que morrer no deserto, viram que uma geração inteira que não pôde entrar, e eles finalmente entram, conquistam, e eles têm paz. É um período que, inclusive, no livro de Josué, nós temos declarações de que Deus cumpriu todas as palavras que havia dado ao seu povo. Então, é uma sensação de, ufa, nossa, nós estamos certo. Mas o povo não foi fiel e não expulsou todos os inimigos da terra. Ficou ali um restinho aqui, um restinho ali. Cada tribo deixou um restinho, dos povos que habitavam naquela região. E por causa disso, quando Josué morre, quando os líderes morrem, na época de Josué, o povo se esquece. O povo abandona e começa a entrar em prostituição, começa a entrar em idolatria. E Deuteronômio é muito claro, em outras passagens também, mas Deuteronômio é um livro muito sistemático para dizer tudo o que vai acontecer com o povo de Israel quando eles se desviassem. E em Juízes acontece tudo isso. Então o povo se desvia, e aí os inimigos atacam, vem fome, aí o povo clama, então tem todo aquele ciclo de Juízes. Bom, tudo isso para dizer que nós terminamos o livro de Juízes com uma história horrorosa. As últimas histórias do livro de Juízes são de ficar arrepiado, assim. A gente leu com as crianças, mas dava vontade de parar de ler e falar, não, vamos deixar essa parte aqui de fora. Uma tribo de Israel, a tribo de Benjamim, quase é eliminada do mapa. Tem uma mulher esquartejada e mandaram as partes do corpo dela para todas as tribos. Assim, é nojento, é uma situação terrível. É assim que termina Juízes. Mas não termina num tom bom, não tem um. E aí vem o livro de Ruth, da mesma época. Não é uma sequência, está ali no meio daquela confusão. E aí ele começa assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Eu queria chamar a atenção para 3 palavrinhas aqui. Belém de Judá. O livro começa chamando a cidade de Belém de Judá aos nossos olhos aqui. Segura aí essa informação. Esse homem com a sua família sai de Israel, que estava passando fome, e vai para Moabe. O que acontecia em Israel? Fome. Por que tinha fome em Israel? Porque o povo estava em pecado. Isso é claro. Deus já tinha falado. Se vocês pecarem, se me abandonarem, vai acontecer. Aconteceu. Então o povo estava passando fome. Esse homem e sua família juntam a comunidade e falam, vamos orar e vamos jejuar, porque Deus vai trazer libertação. Não. Ele pega a sua família e vai para Moabe. E o que ele está procurando em Moabe? Comida. Estou procurando me salvar da fome. Estou mal e vou atrás do sustento. E ele leva a sua família para lá. Chegando lá, esse homem morre e os seus 2 filhos, obedientes à palavra de Deus, se casam com 2 moabitas. Como não era para fazer. E beleza, tá tudo bem. Passam-se 10 anos, os 2 israelitas, os filhos, lá de Belém, de Efrata, de Judá, de Israel, morrem. E Noemi sobra ela com 2 noras que eram moabitas.
E aí o que acontece? Noemi fica sabendo lá na terra de Moabe que Deus visitou Israel. Por que Deus visitou Israel? Porque a nação clamou em algum momento, se arrependeu e Deus trouxe salvação, como acontecia. Como Deus havia falado, quando vocês se arrependerem, se voltarem a mim, eu abençoarei vocês e eu vou trazer a salvação. Então, Deus foi fiel, Deus trouxe salvação. E Noemi agora está fora. Ela está lá em Moabe, sem marido, sem filhos, numa nação estrangeira, sem poder fazer muita coisa. Então Noemi pega as noras e fala, vamos voltar agora para Israel, porque agora as coisas lá estão melhores. Aqui estava melhor, por isso que eu vim para cá. Agora lá está melhor, então eu vou para lá. Vou me dar bem, de novo. Então ela sai com as duas noras. E no caminho ela tem uma crise de consciência. Peraí, o que eu estou fazendo com essas duas moças aqui, que não têm marido? O que elas vão fazer lá em Israel? Elas não têm nada para fazer em Israel. Elas vão ser estrangeiras. Eu não tenho mais filhos para dar para elas poderem dar a herança aos maridos falecidos. Eu não tenho mais nada para fornecer para essas mulheres. Elas poderiam muito bem voltar agora e ficar aqui com a sua família. Então Noemi chama essas mulheres e chama elas para a realidade. Meninas, vocês foram muito bondosas comigo e eu quero abençoar a vida de vocês. Sejam felizes aqui. Esse é o lugar de vocês, essa é a terra de vocês. Vocês, e aí a gente entende pelo que vem mais para frente, que elas abandonaram os deuses delas para seguir o Deus de Israel. Elas abandonaram parte da cultura dela, embora elas vivessem em Moabe, porque Israel, os judeus, mantinham fiéis às suas tradições e à sua cultura. Então, por 10 anos, elas estavam seguindo a cultura de Israel em Moabe. Elas estavam seguindo Noemi. E aí ela fala, para com tudo isso, não faz sentido. Nós estamos voltando para Israel. Fiquem vocês aqui. Vocês podem se casar novamente. Sejam felizes com os maridos com quem vocês vão se casar. Voltem para a casa da mãe de vocês. Podem ir, eu abençoo vocês. Vocês foram maravilhosas comigo. E então as duas começam a chorar e falam de forma nenhuma. As duas, Orfa e Ruth. Não, a gente não vai voltar. Nós vamos com você. E então Noemi fala, não, pera. Vocês não entenderam. Eu não tenho mais filhos lá em Israel. Não sei se vocês tinham alguma esperança de que eu tinha deixado algum filho sobrando lá. Não tenho mais. E mesmo que eu me case hoje com alguém, até esse filho nascer e crescer, vocês vão esperar? Vocês vão esperar tudo isso? Não precisa. Voltem para suas casas, voltem para os seus deuses. E Orfa, entendendo que realmente ela estava liberada, que Noemi estava dando essa bênção para ela e de todo o coração estava enviando Orfa de volta para sua casa. Ela abraça e se despede e ela volta. Mas Ruth olha para Noemi e ela tem aquela declaração maravilhosa que eu vou ler porque as palavras dela são melhores. Noemi disse no versículo 15, veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe. Nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Então, Ruth deu uma declaração aqui para Noemi. Do quê? Ruth está dizendo o quê para ela? Noemi, não insista mais. Eu já entendi. Você já me mostrou toda a realidade que eu vou viver lá em Israel. Eu não estou indo lá para me dar bem. Eu não estou em busca de uma vida melhor. Eu não estou em busca de um lugar mais agradável para eu morar. Eu não estou em busca de uma condição financeira melhor. Gente, Noemi era pobre. Ela foi buscar comida em Moabe. Ela deixou tudo em Israel. Ela não tem mais nada. Ela vai voltar sem marido e sem filhos. Ou seja, o sustento dela já foi. Ela está indo como viúva e sem filhos para ajudar. Então, o que Ruth está dizendo é, eu vou seguir uma mulher que não tem nada para me oferecer.
E Noemi quis deixar essa situação bem clara e Orfa entendeu e voltou. Pois é verdade, não tem nada de errado eu ficar aqui em Moabe, né, com a minha família, meus amigos e tudo mais. Mas algo prendeu Ruth. O que é que prende Ruth? Porque nada, em termos de condições, em termos de benefícios, existia para Ruth aqui. Nada. Ela está indo com a sogra. E ela não tem nem o filho para consolar, para ajudar. É só ela e a sogra. É só isso. Não tem mais nada. Mas Ruth, nesse tempo aqui, foi conquistada pelo Deus de Israel. Ruth foi conquistada nesse tempo em que ela permaneceu casada com o filho de Noemi. Ela foi conquistada pelo Deus de Israel. E não havia mais nada agora em Moabe que fosse satisfatório para ela. Ela estava disposta a abrir mão de tudo. Ela agora seria uma estrangeira numa terra que não via bem os estrangeiros, especialmente Moabe. Moabe não era uma terra queridinha, uma nação queridinha de Israel, pelo contrário. Então, Ruth está aceitando um destino cruel. Ela está aceitando uma vida de nenhum conforto, de nenhum benefício, de nenhuma satisfação financeira, de nenhuma carreira, de nenhuma satisfação amorosa, porque ela não ia ter. Qual é a perspectiva? Ela não sabia que existia Boaz. Ela não leu a história dela antes de ir para lá. Não sabia, olha, está predito aqui que eu vou casar com um cara rico, super legal. Não! A perspectiva de Ruth é desastre. E ela está disposta a acompanhar a sua sogra. E aí a gente vai continuar lendo, só para vocês verem em que estado emocional está Noemi, a sua acompanhante. Ela está disposta a acompanhar Noemi nesse trajeto de volta a Israel, sem nenhum benefício pessoal. E então continua, Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então, aqui nós vemos, de fato, Deus havia abençoado Israel novamente. Israel agora está com colheita, não existia mais fome ali. E quando elas chegam ali em Israel, as mulheres vão falar, olha, essa aqui não é Noemi? E ela fala, para de me chamar de Noemi. Não tem nada agradável a respeito de mim. Pode me chamar de Mara, porque eu estou amarga. Eu estou pura amargura. Eu saí plena e voltei vazia. E, gente, quem estava do lado dela ouvindo isso? Ruth. Ruth está ali do lado, mas ela é como se não fosse ninguém. Ela é como se não fosse nada. Porque a Noemi está dizendo, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais ninguém, eu voltei vazia. E essa aqui que está do meu lado, eu nem estou contando como alguma coisa. E Ruth está ali, paciente, disposta, submissa, esperando os próximos passos para que ela possa seguir Noemi. Então, a declaração de Noemi aqui é muito característica de alguém que sente que foi afligido por Deus por causa de seus pecados. Ela está declarando, o Todo-Poderoso testemunhou contra mim. Ou seja, o que ela está dizendo? Deus me declarou culpada. E por que ela está dizendo isso? Porque ela saiu da nação de Israel quando Israel estava passando fome. Foi buscar refúgio fora. Deus visita Israel, ela fica de fora da visitação e ela perde tudo. Quando ela volta, Israel foi restaurado. Israel foi abençoado, mas ela foi duramente castigada. Então Deus está contra mim. Deus está acabando com a minha vida. É assim que eu me sinto. Olha para mim, tudo deu errado na minha vida. Eu saí para buscar alimento, perdi marido, perdi os filhos. E agora eu estou voltando aqui com uma moabita para um lugar onde eu não vou ter mais uma vida confortável. Eu vou ter uma vida difícil e eu estou amargurada. Né? Então esse é o coração de Noemi.
É interessante pensar que o significado de Belém é casa de pão. E ela sai para buscar pão fora da casa de pão. Então, no lugar onde deveria haver alimento em Israel, não havia, porque o povo estava abandonando os caminhos do Senhor e buscando esse sustento fora dali. Bom, nós conhecemos a história é muito bonita. A partir daqui, Ruth vai buscar alimento. Então, Ruth é aquela que se doa, né, pela sua sogra. Ela vai atrás de buscar o sustento e ela chega no campo de Boaz. E Boaz, descobrindo quem ela é, ele começa a ser generoso e bondoso com ela, e ele fala: olha, não vá para outros campos, fica aqui. E ele instrui os seus servos para cuidarem bem dela, e ela sente que está sendo muito bem tratada ali, né? Então, no versículo 10, no capítulo 2, ela diz: então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Eu queria chamar a atenção para algumas palavras que estão aqui. O relato da Bíblia, ele é cheio de dicas para nós. As pessoas que escreveram deixaram traços, né? Deixaram vestígios dessa história que eu contei para vocês, que começa lá em Gênesis e que ainda não acabou. Essa história é a história da semente. É a história de um Deus que faz uma promessa de redenção para um casal que acabou de pecar, que acabou de desobedecer. E essa história diz que uma semente viria e essa semente reverteria todo o quadro de pecado, de caos que a humanidade está sujeita por causa desse pecado. Essa é a história. Essa é a história da Bíblia, essa é a história que nós ainda estamos vivendo. E aqui nesse livro nós temos vestígios dessa história. Então começou lá no início que eu falei para vocês. Começa em um homem de Belém. E aí, aqui continua. Olha só o que ele fala. Que você receba uma grande recompensa do Senhor. Vocês lembram onde que isso aparece pela primeira vez? Uma grande recompensa? Abraão. Abraão recebe, tem essa mesma expressão, grande recompensa, está lá em Abraão. E essa outra expressão aqui, do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Onde que aparece as asas do Senhor como refúgio para o povo de Israel? Fala alto, alguém, eu estou ouvindo só shhh. Antes disso, gente, lembra que a gente está em Ruth, então tem que ser algo que veio antes de Ruth. Êxodo, eu ouvi alguém falar Êxodo. Êxodo 19. Quem é que são, da onde saiu essas asas? Que asas são essas? Que Deus trouxe Israel como em asas, né, de águia. Então, essa expressão de asas tem a ver com a provisão de Deus de trazer segurança, de trazer refúgio e salvação para um povo que estava oprimido. Então, aqui Boaz está soltando algumas características que relembram a grande promessa que está em andamento aqui. Bom, então a gente continua a história, todo mundo conhece, não vou ler todos os detalhes, mas quando Ruth conta para Noemi em qual campo ela estava, a Noemi fica muito feliz. Nossa, Noemi não tinha nem lembrado de Boaz. Ela chega tão amargurada que ela não vê nenhuma solução para a vida dela e nem para a vida de Ruth. Então parece que quando Ruth fala para ela: olha, eu estava no campo de Boaz, parece que acende uma luz. Ela fala: nossa, é mesmo, Boaz, ele é o resgatador, ele é o parente próximo, ele é aquele que pode trazer de novo o nome da família. Então ela de repente, né, tem aquele pulo de alegria e
Ai, nossa, é isso. Então, continua lá e aí depois ela instrui Ruth como ela deve fazer para que ela pudesse se casar com Boaz. Mas Boaz sabe que existe um parente mais próximo, então tem toda essa situação que ainda Boaz precisa resolver. Ele resolve, né? Ele dá conta do recado. E quando tudo termina, no versículo 11 do capítulo 4. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. Essas testemunhas é de que Boaz havia comprado o campo e que ele iria ser o que iria casar com Ruth. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Se você passar rapidamente por esse trecho, parece que não tem nada importante aqui, né? Mas ele é todo muito significativo. Ele é todo muito importante. Que o Senhor faça essa mulher como Raquel e Lia. Quem eram Raquel e Lia? Elas eram da linhagem? Elas eram de Israel? Sim. Elas se tornaram quando elas se casaram. Mas e aí, o que aconteceu com elas? Elas deram sequência à família de Abraão, por meio da qual viria a semente. E aí ele continua. Que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata. Onde a gente ouve essa palavra? Poderoso, que você seja um homem poderoso. Abraão, novamente, lembra essa mesma promessa. Efrata. Efrata é em Belém de Judá. Que o seu nome seja famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem sejam como a casa de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Nesse momento da história, em Ruth, em Juízes, qual é a última informação que eles tinham sobre a semente? A semente é aquela prometida a Eva. Depois de Eva tem todo um trajeto. Aí vamos pular rapidamente para Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó passou para... Não. De onde vem a semente? Judá. Judá é a tribo pela qual viria o libertador, mas parou em Judá. De onde mais segue a semente? Não temos mais informação. Mas quem é o próximo na linhagem de Judá? Pérez. Então, o que eles estão dizendo aqui para Boaz? Qual é a declaração que essas pessoas fazem para ele? Que a sua mulher seja como Raquel e Lia, que não eram da família. Ele foi buscar. E ele trouxe para a família. Elas deram sequência, sim, elas passaram a fazer parte da família de Abraão, mas elas não eram. E aí ele falou, assim como essa moabita está entrando na sua família, na linhagem de Israel, que você, através dos seus filhos, venha a semente. Eles estão dizendo que seja o próximo nome dessa linhagem. Vocês são de Belém de Judá, a cidade. Essa é a cidade, eles ainda não sabiam. Mas lá na frente vai ficar claro. Tem profecias muito claras que você, Belém, Efrata, não seja a menor. Mas aqui eles não sabiam, mas a Bíblia deixa o relato aqui para a gente ver. O rastro está sendo formado. Ou seja, esse livro que veio no meio do caos de Juízes, ele termina... Quais são os últimos versículos aqui? Os últimos versículos dizem, versículo 18. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, se você ainda não entendeu o que eu estou falando, esse livro começa dizendo, estamos no período de Juízes, desse caos, todo mundo abandonando a palavra de Deus. Vem fome, vem inimigos atacando. O povo de Israel tem períodos curtos de paz, paliativos, provisórios.
Não vem um grande libertador, porque naqueles dias não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que achava mais correto. Nesse tempo em que cada um fazia o que achava certo, existe uma história dizendo: Deus está no controle, dando sequência à semente. Aquela semente que vocês achavam que eu tinha esquecido lá em Judá. Não, ela está aqui. E em Belém, o homem sai, ele vai para uma outra nação. Assim como Abraão queria dar Sara para outros homens e perder a promessa. Esse homem tinha tudo, Elimeleque tinha tudo para acabar com essa família e ela não entrar na história. Mas uma mulher moabita, sem nenhuma reputação, que servia a outros deuses, essa mulher foi conquistada pelo Deus de Israel. E ela poderia ter ficado em Moabe, servindo a Deus como órfã. Ela poderia ter ficado em Moabe, sendo fiel ali. Ela poderia ter tido uma vida comum. Ela poderia ter se casado. Ela poderia ter feito as coisas corretas na vida dela. Mas ela virou para Noemi e disse: o seu Deus é o meu Deus. E o seu povo é o meu povo. E o seu povo é o meu povo. E eu estou disposta a abrir mão de tudo que me traz bem pessoal para servir esse Deus e o seu povo. Eu vou servir você. E Noemi é uma santa. Não, gente, eu acabei de falar. Assim, aparentemente, a Bíblia não condena Noemi, mas ela se condenou. Ela chega em Israel com a consciência pesada, dizendo que o próprio Deus estava testemunhando contra ela. Ela não é uma mulher perfeita. Ela não é um modelo. Oh, essa é uma santa, eu vou seguir ela, porque ela é uma santa. Nós somos essa geração. Nós buscamos líderes que vêm aqui e que têm uma vida perfeita, santa. A gente não quer, não vá na casa desses líderes, se você quer isso. Não vá. Não vá num dia normal, em que eles estão almoçando. Não vá, porque você vai ver coisas terríveis. Nós procuramos por pessoas perfeitas, a quem nós podemos venerar, a quem nós podemos admirar. E nós só queremos seguir essas pessoas. Mas isso não é a realidade da Bíblia. A Bíblia é cheia de homens que fazem parte da linhagem real, cheios de falhas, cheios de vida caída, pecados terríveis como assassinato, adultério, mentira, traição. Todos esses homens são marcados por esses pecados. Mas eles tinham algo. Quando Deus falava: sai da sua terra, eles saíam da terra. Quando Deus falava: entrega seu filho, eles entregavam o filho. Quando ele falava: volta, e o meu irmão está querendo me matar, e meu Deus do céu, eu quero fugir, eles voltavam. Então, esse momento da história não é um homem de Israel que está sendo fiel. É uma moabita. Ninguém. É uma mulher. Para começar aí, é uma mulher. O que era uma mulher naquela época? Nada. Nada. Ela foi colher nos campos onde homens abusavam das mulheres. E isso é muito real. Porque existe uma proteção aqui sobrenatural sobre ela. O tempo todo o Boaz falando: não vai para outros campos. Eu já vou instruir meus servos, ninguém vai te tocar. Não sai daqui. E Noemi sabia. E Ruth se dispôs a isso, perdendo tudo que seria bom para ela, para servir o Deus de Israel e o povo de Israel. Esse é o lugar que Ruth se coloca. E quando termina a história, Deus coloca ela na linhagem real. Essa mulher vai entrar para a linhagem da semente. E aí termina o livro falando que dela veio o grande rei Davi, que era outra pessoa que se apegava a Deus. Ele se apegava, ele não tinha problema com a imagem. Ele não tinha problema em ser o grande rei que não mostra os pecados como Saul. Ele era o rei que abria o coração, que estava ali exposto diante do povo, porque ele queria uma coisa. Ele queria que o plano de Deus fosse realizado. Então essa é a história de Ruth. E nessa história nós temos um grande vilão. Um grande vilão que aparece lá no início.
nessa história inteira, tá? Não de Ruth. A serpente que aparece no Jardim do Éden é a mesma serpente que hoje continua querendo acabar com todo o plano de Deus. Então nós estamos vendo a sequência do plano, mas existe alguém que quer acabar com esse plano. E desde o início, a intenção da serpente é acabar com o descendente, porque o descendente vai pisar na cabeça dela. Então, essa serpente, ela tem duas estratégias. Ou ela acaba com o descendente, como ela tentou inúmeras vezes, como ela tentou lá no Egito, acabando com todos os bebês, como ela tentou quando Jesus viria acabar com todos os bebês, eu vou impedir o descendente de nascer. Então a serpente está ali, só esperando. Peraí, vem de Judá? Ah, eu vou acabar com o Judá, então. Nossa, os filhos dele vão morrer, não vão dar semente para ele. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Mas Deus prevalece. Eles estão no período de juízes, está todo mundo abandonando a fé. Deus não vai achar. Deus não vai achar alguém através de quem ele pode dar sequência à semente. Não vai ter. Então ele pode atacar a semente. Mas existe outra estratégia de Satanás. Que se ele não conseguiu, né? A semente morreu, aí ele... mas ressuscitou. Então não deu certo. A semente está ali, são salva, esperando para retornar para nós. A semente, graças a Deus, não sofrerá dano algum. Mas tem outra estratégia. Qual é a outra estratégia do inimigo? É acabar com o povo que gerou a semente. E por que essa é uma estratégia? Se hoje o Hamas, Hezbollah e todos eles juntos acabarem com Israel, essa frase está correta? Eu posso terminar essa frase? Se eles acabarem com Israel, se eles destruírem Israel do mapa, o que acontece? O que acontece com a promessa de Deus? Glória a Deus, ele achou Ruth, e afinal é Ruth que vai casar com Boaz, nós estamos todos aqui, nós estamos prontos para o casamento, se matar, se acabar com Israel, tá tudo certo, porque afinal de contas, Boaz vai casar com Ruth, que é moabita. E essa é a figura, e tá tudo certo? Não está tudo certo. Porque Deus é fiel às suas promessas. Ele fez uma promessa a Abraão e ele disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas nós somos o novo Israel de Deus. Israel pisou na bola, Israel fracassou, então Deus substituiu Israel com a igreja. Por quê? Afinal de contas, ele teve que buscar em Moabe uma noiva. Porque lá em Israel não tinha nenhuma. Então ele foi buscar em nós, gentios. E é por isso que eu li os trechos lá em Romanos 11. Não é verdade. Deus vai ser fiel a Abraão. Ele vai ser fiel a Isaac. Ele vai ser fiel a Jacó. Ele vai ser fiel a Judá. Ele vai ser fiel a Davi. Ele vai ser fiel a cada um desses. Ele vai ser fiel. Para que o plano de Deus se cumpra, a nação de Israel precisa estar em Israel. Na terra de Israel. Não adianta eles estarem espalhados pelo mundo, porque aí Deus não está sendo fiel às suas promessas. A nação de Israel precisa estar em Israel, desfrutando de paz, sem inimigos, sem fome e com o coração totalmente rendido a Deus, porque em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Isso significa que Ruth, em Moabe, não se casa com Boaz. Ruth precisa voltar com Noemi. Ruth precisa se doar totalmente a Noemi. Ruth precisa se negar e voltar com Noemi. Porque é só pelo parentesco de Noemi com Boaz que Ruth se casa. Não tem outro motivo. Se ela ficasse em Moabe, Boaz nunca ia olhar para ela. Nunca ia se interessar por ela. Mas porque ela decidiu voltar com Noemi para Israel, com todos os prejuízos que isso lhe causariam, ela se casa com Boaz. E o nome do filho é dado à família dos falecidos de Noemi. Entende? É uma só família. Nós precisamos entender que sem Israel, a igreja não vai
desfrutar das bênçãos de Deus. Sem Israel, a igreja não vai alcançar a plenitude. E aí a gente pode voltar para os textos que eu comecei lendo. E eu queria ler de novo em Romanos 11, os trechos que eu pulei. Romanos 11, 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. A salvação chegou aos gentios, nós brasileiros, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. É para isso que você foi resgatado. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês, que são gentios, visto que sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, o capítulo 11 de Romanos é uma exortação aos gentios, dizendo: você está se gloriando porque Israel foi cortado e você está dentro? Não se glorie. Eles caíram por falta de fé e você só está aqui por causa de fé. Mas se eles que eram a oliveira natural foi cortada, imagine você que é a brava. E se tudo que aconteceu com eles trouxe bênção para o mundo, imagine quando eles forem enxertados novamente. Não é se... Não é talvez, olha, pensa se eles forem enxertados. Não, é quando. Quantas bênçãos nós teremos quando eles forem enxertados novamente. E aí, no versículo 29, diz o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Essa é uma palavra bonita, às vezes a gente usa e não pensa no significado, né? O que significa irrevogável? São fortes, eles são intensos. A palavra irrevogável quer dizer não pode ser anulado, não pode voltar atrás. Deus não pode voltar atrás. E aí, eu gosto, na nossa casa, a gente gosta muito de Senhor dos Anéis. Peraí. Quem aqui conhece Senhor dos Anéis? Bom, talvez alguns não entendam então o paralelo, mas eu vou fazer mesmo assim. Bom, Senhor dos Anéis, basicamente, é a história de um anel criado que governa todos por um ser muito malvado, que é Sauron, e ele quer dominar o mundo com a maldade dele, e alguns não se sujeitam a essa maldade. E esse anel precisa ser destruído. E basicamente, um serzinho, que é um hobbit pequenino,
que não tem força, não tem capacidade, não é bom para lutar, não tem grande inteligência. É simplesmente um hobbit. Ele é incumbido de uma missão tremenda, terrível, muito pesada, que é levar o anel até o local da sua destruição. E esse fardo é muito pesado. E ele sofre ao longo desse caminho, até chegar no monte da destruição. Ele sofre terrivelmente. E ele bambeia. Ele tem vontade de pegar o anel para si. Ele sofre com tentação. Mas ele só consegue porque ele tem um companheiro do lado dele que não desiste. E que abriu mão de tudo para seguir esse amigo até o fim. Só que, por que eu estou contando essa história? Esse amigo, chamado Sam, ele não pode fazer uma coisa. Sabe qual é? Ele não pode pegar o anel do Frodo e jogar lá. Porque a missão é do Frodo. Só o Frodo pode pegar esse anel e levar até o Monte da Destruição. Só ele. Essa é a missão do Frodo. E só ele pode realizar essa missão. Mas ele sozinho não vai conseguir. E ele jamais conseguiria. Ele teria fracassado inúmeras vezes. Mas ele tinha um amigo fiel. E no fim, esse amigo fala assim para ele: Frodo, eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar você. E ele leva o Frodo com dor, sofrendo, sendo machucado, pisando num solo extremamente quente, com lava e tudo mais. E ele sobe, e ele leva esse amigo, Frodo, até o final, para que ele consiga cumprir a sua missão. E por que eu estou falando isso? Porque o dom de Israel é irrevogável. Deus não vai dar para nós esse dom, porque ele já deu para Israel. E a eleição, Deus não volta atrás. Ele escolheu e está escolhido e pronto, acabou. Ele não é igual a gente, que decide uma coisa, daqui 5 minutos a gente decide outra. Ele decidiu e está decidido. E Israel vai cumprir essa missão de abençoar todas as nações do mundo. O problema é que todas as nações vão se juntar para acabar com Israel. Porque se eu não conseguir destruir a semente, eu vou destruir a nação. E aí o plano de Deus vai por água abaixo. Ele não precisa destruir a igreja. Porque a igreja não está com o anel. O anel está com Israel. Então a serpente precisa destruir Israel. E nós precisamos proteger Israel. E aí, eu queria dar um pouco de contexto histórico para nós, porque é muito legal ver tudo que está acontecendo e a gente fica aqui, e a gente sofre, a gente ora, mas muitas vezes a gente não tem consciência do ponto em que nós estamos na história do mundo em relação a Israel e o quanto nós somos responsáveis por isso. Logo que a igreja surgiu, né, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando os gentios começaram a ser alcançados e permitidos no corpo de Cristo, que é composto por Israel, e aí começou a entrar os gentios também. Pouco tempo depois, em 70 depois de Cristo, o tempo depois, em 70 o templo foi destruído. Um pouco antes disso, veio uma perseguição muito forte de Roma e Israel começou a sucumbir. Com isso, o templo foi destruído e os cristãos, entendendo as palavras de Mateus 24 e tudo mais, fugiram, porque eles entendiam que não era para ficar ali. Perdendo o seu templo e sendo espalhado, não fazia muito mais sentido dentro do plano de Deus. A igreja começou, os gentios começaram a crescer em número, começaram a se multiplicar rapidamente. E olhar para Israel como algo insignificante. Mas depois de algo insignificante, começou a se tornar alvo do juízo de Deus. Deus estava julgando Israel, porque Israel havia matado o Messias. Deus julgou os judeus, porque os judeus foram terríveis, eles não aceitaram o Messias, então eles foram eliminados do plano de Deus. E com isso, a igreja começou a crescer sozinha e perseguindo os judeus. Essa é uma história, essa é o início da história.
E eu queria ler para vocês alguns trechos que mostram o que várias pessoas, líderes, falavam a respeito dos judeus. Constantino, no concílio de Nicéia, ele escreve um trecho. Eu vou ler uma citação. Parecia algo indigno que na celebração desta data santa deveríamos seguir a prática dos judeus. Profanamente, eles contaminaram suas mãos com um pecado inigualável e merecem, portanto, serem aflitos com a cegueira da alma. O mesmo Constantino chama os judeus de miseráveis poluídos, que marcaram suas mãos com um crime nefando. E aí continua, né? Esse aqui é um dos concílios e Constantino foi alguém que foi muito importante como um líder. Numa época para os cristãos muito terrível, seguida de perseguição e massacre de cristãos. É um momento de respiro, um momento em que a igreja se fortalece. Temos outras palavras de outros líderes, mas eu vou ler só alguns trechos que tem aqui. Quando o segundo concílio de Nicéia aconteceu em 787 d.C., judeus cristãos tiveram que provar suas decisões de serem cristãos. Eles eram excluídos de participarem da ceia do Senhor por decreto da igreja, se praticassem a tradição do Shabat ou qualquer outro costume judeu. Em alguns casos, eles eram forçados a comer carne suína em frente a testemunhas, como prova de seu desdém pelas suas raízes. Os concílios de Latrão, de 1179 e 1215 d.C., estabeleceram que judeus vivessem em alojamentos separados e usassem uma roupa distinta. Isso abriu caminho para as condições de vida precárias e o crachá amarelo exigido durante o tempo do Holocausto nazista. Mas faz muito tempo, né? A igreja começou assim. Depois vem cruzadas, Inquisição, todos perseguindo os judeus. E aí a gente pensa assim, mas nossa igreja não é formada nessa fé, né? A gente não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, a igreja era caída e nós tivemos um resgatador da nossa fé, Martinho Lutero. Todos nós nos consideramos reformados, certo? Eu vou ler algumas palavras de Martinho Lutero. Em primeiro lugar, suas sinagogas deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Em terceiro, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar, sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos judeus. Em sexto, eles deveriam ser proibidos de praticar a agiotagem. Em sétimo lugar, os judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na debulhadeira, no machado, na enxada, na pá, na roca e no fuso, para ganhar seu pão no suor do seu rosto. Deveríamos banir os vis preguiçosos de nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Esse é o pai da nossa reforma. É aquele que trouxe uma nova era para a fé, num momento de escuridão, em que a nossa fé estava perdida nas trevas da Idade Média. E nós seguimos muitas coisas. Depois disso, nós tivemos a pior atrocidade da humanidade, que foi baseada nesse cara. Ele estava nos cartazes nazistas, a sua foto estava ali. As igrejas endossaram Hitler pelo que ele fazia, porque a teologia dizia que judeu e Israel não servia de nada. E nos trouxe para perto. E hoje, nós somos concidadãos. Hoje, nós somos trazidos por Noemi para a nação de Israel. A pergunta é, nós vamos nos identificar com esse sofrimento ou nós vamos dar sequência às nossas vidas confortáveis?
existe um chamado para nós. E esse chamado não é para fechar o olho e adorar a Deus, esquecendo do resto que existe. Esse chamado é para que nós possamos causar ciúmes em Israel. O texto é muito claro em Romanos 11. Vocês, gentios, foram resgatados para causar ciúmes em Israel. Para isso. Nós não temos o anel, mas a nossa missão é cuidar do Frodo. E se você não leu O Senhor dos Anéis, leia. Ou assista, que é mais rápido. É muito importante nós entendermos que temos uma missão. Israel tem uma missão, tem um dom, tem uma eleição. E é irrevogável. Não vai mudar. Mas a nossa missão também é irrevogável. Ninguém vai cumprir o papel que é nosso. E o nosso papel é cuidar do nosso irmão mais velho. O nosso papel é suportá-lo. O nosso papel é abençoá-lo. O nosso papel é estar junto com ele para que ele cumpra a missão que Deus deu para ele.